Boa noite, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Isso aí. Vamos para mais um vídeo hoje. Hoje o vídeo é sobre Jó e suas percas que ele teve, tanto físicas, materiais, né? Quanto a sua saúde, mas Deus não permitiu com que ele morresse, com que Satanás tirasse a vida dele, mas que tirasse tudo isso para ver quem que era quem na vida dele, né? Às vezes até própria mulher dele, blasfemou contra Deus e falou com que ele tirasse a própria vida, né, para Jó. Mas Jó não tirou. Jó resolveu se dobrar de joelhos e exercer o melhor que era o dele, né, o comprometimento a Deus, né, a sua sinceridade e retidão a Deus. Mesmo assim, ele continuou firme no propósito. E depois houve a recompensa dele, de ele ter ganhado tudo em dobro, né? E isso foi uma prova que ele passou, mesmo ele não ter pecado, nem pecou com os próprios lábios contra Deus, não blasfemou contra Deus, e continuou reto e sincero no caminho de Deus. Então, quantos que blasfemam contra Deus por ter perdido as coisas, e às vezes nem era reto e sincero a Deus, né? Nem era íntegro a Deus. Então, e Jó era íntegro a Deus. Então, quem poderia blasfemar contra Deus seria Jó. E mesmo assim, ele não blasfemou, ele foi lá e adorou a Deus mesmo assim. Foi reto e sincero e continuou sendo mesmo depois da aflição e da tentação e das acusações e retiradas de tudo que ele possuía, né? Vamos lá para Jó. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Né? E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Você vê que Jó era muito próspero. Então a prosperidade com Deus ela é bem-vinda, mas sem Deus pode que ocasione uma perca da salvação, né? Por quê? Porque quando a gente tem as coisas, a gente vai pensar que já é o suficiente para nós, que a gente não depende de Deus. Mas quando é Deus que permitiu ter as coisas, e às vezes ele permitiu também não ter, né? Por certos caminhos que a gente segue. Mas a prosperidade em Deus é aquilo que a gente não perde, né? Que seria no nosso interior. Então, quantas pessoas às vezes perdem por ter construído as coisas, vamos dizer assim, de maneira muito rápida e sem ter feito uma base sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e às vezes faz uma casa de areia, né? Então ela é fácil derrubada, de ser derrubada, quando vem a ventaria, vem a tempestade e tudo mais. Mas quando a gente faz na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, a gente consegue ter longos dias através dessa prosperidade em Cristo, porque ele veio trazer vida e vida com abundância. Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, sim, o fazia Jó continuamente. Então o que Jó fazia? Ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Você vê que Jó já estava sabendo que eles tinham blasfemado no coração deles, dos próprios filhos dele, de Jó, contra Deus. Ele oferecia holocaustos de madrugada para Deus, para que eles fossem perdoados, né? Porque lá não tinha ainda o Senhor Jesus Cristo. Então qualquer erro já era um pecado como Adão e Eva. Um pecado só já era o suficiente para condenar aquelas pessoas naquele tempo, né? Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercasse tu de bens a ele e a sua casa e tudo o quanto tem? As obras de suas mãos abençoasse, o seu gado está aumentando na terra. Isso se deu um dia em que seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa dos seus irmãos primogênitos. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas passiam junto a eles. Quer dizer o quê? Jó já estava começando a perder todas as suas coisas e seus bens, né? No capítulo 2 de Jó, diz assim, no versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida.
Então o próprio Deus deixou Jó na mão de Satanás, né? Só que ele pediu uma coisa só, que poupasse a vida de Jó. Foi isso que o Senhor dos Exércitos pediu, poupar a vida de Jó. E mesmo assim Jó não blasfemou contra Deus. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. O que Jó quis dizer? Que se a gente recebe o bem, a gente não recebe o mal, porque Deus forma a luz e cria as trevas. E ele criou Satanás, né? Só que depois, que era Lúcifer, depois ele se rebelou contra todo o reino dos céus. E principalmente contra Deus, primeiramente, né? O que Jó quis dizer ali? A gente seria hipócrita, né? Porque por mais que a gente faça o bem, a gente veio numa raiz pecaminosa de Adão e Eva. Eles pecaram e a gente está destituído da glória por causa disso. Então por que Deus não poderia permitir o mal em nossas vidas, né? Então, só que Deus não era Deus que estava fazendo mal a Jó. Era o próprio Satanás que quis tirar a vida dele às vezes, né? Mas Deus não permitiu, que só tirasse a saúde dele e os bens de Jó, né? Então, quantos que vão lá e não agradecem a Deus e tal, e depois perdem alguma coisa e blasfemam contra Deus, né? Jó, que era o mais bem próspero ali no Oriente, ali como a Bíblia fala, ele mesmo sendo servo íntegro de Deus, mesmo assim ele não blasfemou contra Deus, em nenhum momento. Mesmo sendo servo íntegro. Vão lá e perdem, às vezes nem jamais seguiram Deus, jamais deram um dízimo, uma oferta, e acho que não poderiam receber o mal também que vem, né, sobre eles, que relata como a Bíblia, né? Então a gente tem que agradecer, porque se a gente está aqui nessa terra, porque sempre haverá uma chance. Tudo há tempo aqui nessa terra, desde plantar e colher, desde viver e desde morrer. Então tudo nós temos uma peregrinação e uma chance de se tornar filhos de Deus. Porque vamos dizer assim, o meu próprio filho, vamos dizer assim, que se acontecesse comigo, né? Meu filho nasceu e tal e logo perdeu a vida. Mas Deus diz que do reino dos céus é as crianças. Então, mas aí o filho nasceu destituído da glória. Mas se tiveres fé, como Deus disse, salvará tu e a tua família, como a Bíblia relata, né? Se tiver fé em quem? Em Cristo, né? Que é o nosso Salvador. Então a gente não deve amar ninguém a mais do que a Deus, porque senão assim a gente vai ser ingratos quando acontecer alguma coisa ruim com meu filho ou com a minha família, né? Ou às vezes até comigo mesmo. Então eu posso ser ingrato porque eu amo mais a minha vida do que o Senhor Jesus Cristo. Eu amo mais os meus filhos do que o próprio Deus. Então a gente tem que amar Deus em primeiro lugar e buscar o reino dos céus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, às vezes, o pecado vem de geração em geração. Às vezes aconteceu alguma coisa comigo, de eu ficar na cama e tal, ficar como se fosse uma doença, porque houve algum pecado que eu cometi e infracionei, porque tudo que a gente plantar aqui, a gente vai colher aqui. Mas a justiça, ela é eterna. A justiça de Deus, ela virá no juízo final, que será para destituir os bodes das ovelhas. Dividir entre os bodes e as ovelhas. Os bodes serão jogados no lago do fogo do enxofre e as ovelhas serão com Deus, né? Então metade servirá e metade não servirá. Quem são esses? Só o Senhor Cristo pode falar, né? Então eu poderia falar também, mas quem tem a última palavra e quem é o juiz será ele. Mas nessa terra aqui ele não veio para julgar, ele veio para salvar todos. Todos nós temos um tempo de sermos salvos, até mesmo as nossas famílias. Então, Deus, ele deixa um tempo para cada um. Basta crer nele e não blasfemar contra ele. E Jó não blasfemou. E depois ele conseguiu tudo em dobro e conseguiu ver quem estava com ele e quem não estava, né? Porque até a própria esposa de Jó falou para ele morrer, né? Rogou que ele morresse, né? Então, mesmo assim, não aconteceu isso. Você vê que Satanás estava usando determinadas circunstâncias para que Jó, de todo jeito, fosse contra Deus. Mas Jó já era um escolhido de Deus desde lá do ventre da mãe dele,
até mesmo antes dele ter vindo para a Terra, porque Deus nos conhece muito antes mesmo de nós sermos gerados nessa Terra, porque nós era espírito lá no reino dos céus, antes de tudo isso acontecer. Para a gente não perder a nossa agilidade, ele fez a carne por sacrifício. E a carne por sacrifício quer dizer o quê? Que um certo dia, um certo momento eu posso morrer, né? Eu poderia ter morrido, né? E esperar no Senhor. Por que ele não divide a glória com o outro? Porque ele é o único Deus eterno. O único primeiro e o último. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, e o derradeiro. Se ele é o princípio e o fim, quer dizer que ele é o último, né? Concorda com essa palavra. Então, porque tem uma pessoa lá que, pô, ela é digna de toda a honra e toda a glória, né? Porque através dela eu conheci Deus. Mas através dela, porque ela é uma ferramenta e instrumento que foi usada por Deus. Maria, ela foi uma instrumento e ferramenta usada por Deus para que gerasse o milagre que é o Senhor Jesus Cristo, né? Mas ela, como Deus diz, ele não divide a glória com ninguém. Não divide a glória com ninguém. Por quê? Porque Maria e os outros, Pedro e os outros apóstolos, os outros discípulos, todos eles estão esperando em descanso até que o juízo final venha, até que o Senhor Cristo volte para reinar com ele. E todos os mortos serão ressuscitados, e nós que estamos aqui na terra, que estiver vivos ainda, seremos arrebatados juntamente com os mortos para reinar com Cristo. E os demais que não fizeram de acordo com a obra de Deus, né, que não conseguiram a glória eterna, serão, vamos dizer assim, tirados do meio das ovelhas, como Deus tira o joio do trigo. Esta é a palavra que ele enfatiza na Bíblia. E quem serão esses? Não sei. Todos temos chance de ser salvos. E esse é o que está no meu coração, que todos sejam salvos, e que está no coração do Senhor Cristo também, que todos sejam salvos e conheçam a palavra dele. Por isso que, por último, antes dele vir, será cumprido o mandamento que diz assim: para que eu venha, para que eu volte, que seja pregada a palavra e o evangelho para toda a criatura, para todo o mundo, para todos ter em testemunho que foi ouvido a palavra de Deus e através disso crido, e que creiam que o Senhor Cristo é o Messias e que o Senhor Cristo é o Filho de Deus e que a gente só vai a Deus somente por ele, pelo Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é Deus ao mesmo tempo. Então, esta é a palavra de hoje. Que por mais que passe aflições e circunstâncias de tribulações, às vezes foi nós mesmos que ocasionamos, e se não for nós, é porque é Satanás interagindo na nossa vida para que a gente não consiga a glória eterna e a prosperidade aqui nessa terra. Em um certo momento a gente será recompensado por a gente não blasfemar contra Deus. Se eu não blasfemar contra Deus e conseguir passar por aquele período de tentação e de doença que Satanás coloca em nossas vidas, a gente vai conseguir a glória aqui nessa terra já, e é eterna, porque Deus disse, que o Senhor Jesus mesmo disse, o Senhor Jesus Cristo disse que ele veio trazer vida e vida com abundância. Então a vida com abundância seria aqui nessa terra, e na glória seria a eternidade, a salvação, na qual ele já preparou tudo para nós, deixou pronto, para que a gente reine com ele lá os 1000 anos, e depois, consequentemente, Deus esteja conosco presencialmente, em pessoa, na nova terra. Mas claro, ele vai estar no reino dos céus, ele vai estar na nova terra, ele vai estar em Jerusalém, ele vai estar no escalão dos anjos, ele é onipresente, ele vai estar em todo lugar, mas consequentemente a gente vai estar conseguindo ver face a face, entendendo quem é Deus realmente, né? E a gente vai ver quem que é o Deus verdadeiro, né? Então, Deus te abençoe, deixe seu like, curta, compartilhe e deixe seu amém aqui nos comentários e jamais blasfeme contra Deus. Porque é isso que o inimigo quer. De mim e de todos, que ele quer que perca a salvação. Então Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço e inscreva-se no canal para ativar e ative as notificações para sempre ficar por dentro de primeira mão de todos os vídeos que foram postados aqui. Então hoje foi Jó, do capítulo 1 do versículo 1 até o 3, e do versículo 5, 6 e 7 e 8, versículo 13, e capítulo 2, versículo 4, 5 e 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Essa foi a palavra de hoje que eu comentei com vocês. Então, se a gente serve a Deus, porque
consequentemente o inimigo vai nos atacar, né? Até mais, abraço.